Você já percebeu como algumas pessoas que se definem como boas parecem estranhamente incomodadas quando alguém decide viver com liberdade real? Não liberdade performática, dessas que cabem em frases prontas ou slogans bonitos, mas aquela liberdade silenciosa, íntima, que não pede permissão e não se explica. Talvez você já tenha sentido isso na pele, não como um ataque direto, mas como um afastamento sutil, um julgamento que nunca foi verbalizado, um clima estranho que surge do nada. E o curioso é que você não fez nada de errado, não agrediu, não humilhou, não feriu ninguém, apenas escolheu não se dobrar completamente. Talvez seja justamente por isso que você está aqui agora, ouvindo essas palavras enquanto o mundo desacelera, a casa fica mais silenciosa e pensamentos antigos voltam a bater a porta. Conversas mal resolvidas, relações que esfriaram sem motivo claro, pessoas que mudaram o tom com você depois que você começou a se posicionar de forma diferente. Se você tiver coragem de permanecer até o final, vai entender por que a liberdade alheia provoca tanto desconforto moral e por que muitas vezes o ódio não nasce da maldade, mas daquilo que nunca foi vivido. Existe uma dor discreta, quase invisível, em quem escolhe não viver sobre o regime constante da aprovação. Ela aparece quando você percebe que ser honesta consigo mesma tem um custo social, que existir de forma íntegra nem sempre é recompensado com afeto, mas com estranhamento. O mundo ensinou que ser bom é ser adaptável, maleável, compreensível o tempo todo, que bondade é não causar ruído, não incomodar, não confrontar. Mas o que quase ninguém tem coragem de admitir é que grande parte dessa bondade não nasce da virtude, e sim do medo. Medo de rejeição, medo de solidão, medo de olhar para a própria vida e perceber o quanto foi vivida pela metade. E quando alguém rompe esse pacto silencioso, quando alguém decide não jogar mais esse jogo, algo começa a ranger por dentro das estruturas morais que sustentam muitas relações. Friedrich Nietzsche percebeu isso de forma brutal. Para ele, a moral dominante não era um sinal de elevação espiritual, mas uma construção psicológica profundamente estratégica, uma forma elegante de transformar impotência em virtude e frustração em superioridade moral. Nietzsche enxergava que muitas pessoas não escolhem ser boas, elas escolhem não arriscar, e depois transformam essa renúncia em valor universal. Talvez você sinta isso também, mesmo que nunca tenha colocado nessas palavras. Talvez você já tenha sentido que quanto mais você se torna fiel a si mesma, menos confortável o ambiente ao redor fica. E isso pode gerar culpa, confusão, dúvida. Porque ninguém quer se sentir uma pessoa ruim apenas por existir de forma autêntica. O problema é que a maioria das pessoas nunca foi ensinada a lidar com a própria sombra. Nunca foi convidada a encarar os desejos que foram reprimidos, as escolhas que não tiveram coragem de fazer, as vidas que não viveram. Em vez disso, aprenderam a criar uma persona moralmente aceitável, uma máscara. E quando alguém aparece vivendo de maneira menos fragmentada, essa máscara começa a rachar. Não porque você esteja atacando, mas porque você revela algo. Você se torna um espelho. Mas aquele ressentimento silencioso que se disfarça de virtude funciona de maneira quase imperceptível. Quem não conseguiu viver a própria potência começa a condenar a potência alheia. Quem não teve coragem de escolher passa a glorificar a obediência. Quem sufocou seus impulsos passa a chamar renúncia de bondade. E então, quando alguém surge agindo com autonomia, sem pedir desculpas por existir, essa pessoa passa a representar uma ameaça simbólica. Não porque faz algo errado, mas porque mostra que era possível ter feito diferente. E aqui surge o paradoxo central. Todo mundo foi ensinado que pessoas boas são gentis, tolerantes, abertas. Mas na prática, muitas dessas pessoas só toleram aquilo que confirmam suas próprias escolhas. A liberdade do outro expõe uma ferida que não cicatrizou. Por isso o ataque raramente vem como agressão direta. Ele vem como julgamento moral, ironia, distanciamento emocional, desqualificação sutil. A narrativa muda. Você passa a ser vista como egoísta, fria, difícil, estranha. Não porque você se tornou isso, mas porque deixou de desempenhar o papel que esperavam de você.
E talvez a parte mais desconfortável dessa história seja perceber que esse mecanismo não é consciente. As pessoas realmente acreditam que estão defendendo o bem. Acreditam que estão do lado certo da moral. Nietzsche não dizia que essas pessoas eram más. Ele dizia algo mais perturbador. Elas são sinceras no seu ressentimento. E isso torna tudo mais complexo. Porque como dialogar com alguém que precisa que você se diminua para preservar a própria identidade moral? Ignorar isso não faz a dinâmica desaparecer. Pelo contrário, quanto mais você tenta se explicar, mais você reforça a lógica do tribunal moral. Quanto mais você tenta provar que é boa, mais você se afasta de si mesma. E é aqui que muitas pessoas se perdem. Começam a negociar a própria liberdade em troca de pertencimento. Começam a ajustar o tom, suavizar desejos, esconder ambições, amputar partes vivas da própria personalidade para não provocar desconforto. O preço disso não aparece imediatamente. Ele se acumula, em forma de cansaço, vazio, ressentimento consigo mesma. Nietzsche propunha algo radicalmente diferente. Ele não defendia a crueldade, nem indiferença emocional. Ele defendia a honestidade. Honestidade com aquilo que pulsa, com aquilo que quer se expressar, com aquilo que foi reprimido em nome de uma moral que nunca foi verdadeiramente escolhida. Para ele, o problema não era a existência de valores, mas a negação da vida em nome deles. Quando a moral passa a ser como anestesia existencial, ela deixa de ser ética e se torna uma prisão. E talvez aqui algo comece a mudar dentro de você. Talvez você comece a perceber que não é sua função aliviar o desconforto psicológico que a sua liberdade provoca nos outros. Isso não significa se tornar agressiva ou insensível. Significa parar de se explicar compulsivamente, parar de pedir autorização para existir. Significa reconhecer que nem todo afastamento é perda, e que algumas rejeições são apenas o preço da coerência interna. Quando você integra essa compreensão, algo se reorganiza por dentro. Você deixa de reagir automaticamente ao julgamento, deixa de se defender o tempo todo, e começa a escolher de forma mais consciente onde, com quem e como se entrega. Você não precisa provar nada, não precisa convencer ninguém. A sua vida deixa de ser um argumento e passa a ser um caminho. Isso muda as relações, muda o trabalho, onde você para de aceitar dinâmicas que exigem autoanulação para serem mantidas. Muda as amizades, que se tornam menos numerosas, mas verdadeiras. Muda a relação consigo mesma, porque a culpa começa a dar lugar à responsabilidade. Não a responsabilidade de agradar, mas a responsabilidade de ser fiel ao que você é. Não é um processo confortável, não é uma transformação instagramável. É um processo silencioso, muitas vezes solitário, mas profundamente libertador. E aqui é importante dizer algo que quase ninguém diz. Você não vai acertar sempre. Vai haver momentos em que você vai hesitar, recuar, se questionar. Isso não invalida nada. Não é sobre se tornar impenetrável. É sobre não se abandonar. Talvez, pela primeira vez, você consiga olhar para certas rejeições do passado com outros olhos. Talvez perceba que não perdeu pessoas, mas papéis. Papéis que exigiam que você fosse menor do que poderia ser. E talvez agora você consiga reformular a pergunta que sempre se repetiu na sua mente. A pergunta não é mais por que não gostam de mim. A pergunta passa a ser o que em mim desperta aquilo que eles não conseguiram viver. Se você chegou até aqui, isso não é pouco. Você atravessou uma reflexão que muita gente evita a vida inteira. Olhou para dinâmicas profundas, desconfortáveis, e permaneceu. Isso já é um sinal de força silenciosa. Não a força que domina, mas a força que sustenta. A partir de hoje, talvez cada julgamento externo perca um pouco do poder que tinha. Talvez você consiga respirar antes de se explicar. Talvez consiga escolher o silêncio onde antes havia defesa. Se este vídeo tocou em algo que estava adormecido, escreva nos comentários, não para ser vista, mas para se ver. Em que momentos você diminuiu sua liberdade para ser aceita? Às vezes nomear isso já é o início de uma transmutação. E se você ainda não faz parte desse espaço, pense com calma. Você acabou de atravessar uma ideia perigosa comigo. Ideias assim não passam sem deixar marcas. Se fizer sentido continuar essa jornada, você já sabe onde me encontrar.